Olá pessoal, uma boa noite para todos. Como eu já disse a vocês anteriormente, eu trabalho, então não tem como durante o dia fazer o trabalho aí de postagem para vocês. Mas hoje é um dia muito importante. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. Fazem 3 anos que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? E aí a gente tem algumas reflexões a fazer a respeito disso, né? No mais, quero agradecer vocês pelo apoio que tem sido dado ao meu trabalho, né? Visitando aí os sites de mídia na qual eu trabalho, tenho feito trabalho. Quero pedir aos senhores que continuem nos apoiando, curtindo, deixando o seu like, comentando, compartilhando, para que nós possamos aí continuar fazendo um excelente trabalho aí, apresentar um excelente trabalho para vocês. Então hoje é 1097 dia da Operação Militar Especial nas fronteiras russas. A Rússia chama de Operação Militar Especial, a Ucrânia chama de invasão, né? Isso a partir de 2022, mas houve a invasão também em 2014, quando a Rússia, com o grupo Wagner, invadiu a Crimeia e anexou a Crimeia e, segundo os meios de comunicação, ilegitimamente, o que eu também acredito, né? Não houve aí um pedido de apoio e concordância do povo ucraniano ou da Crimeia para poder tomar essa decisão. Então, hoje o Zelensky fez um discurso para os líderes europeus, né, falando da necessidade da Europa se armar, da Europa procurar investir mais em defesa e não depender de outros países. Em outras palavras, ele quis dizer que a Europa não pode depender mais dos Estados Unidos, porque daqui a 4 anos Trump muda e a política dos Estados Unidos pode mudar toda novamente. Se os Estados Unidos não confirma, não endossa e não deixa claro que aquele memorando de Budapeste de 1994, se eu não me engano, 97, a assinatura da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Rússia, se não vale nada, os Estados Unidos não encapa aquele memorando, como confiar nos Estados Unidos a partir de agora, né? Se cada presidente assina uma coisa e o outro não confirma, não é uma política de governo, de Estado, é uma política de governo. E então o Zelensky conclama a Europa a tomar uma posição com relação a isso. E essas notícias na qual eu estou começando a discutir com vocês está no Sputnik Brasil, né? É uma mídia pró-russa, né? A maioria das reportagens dela é pró-russas, mas ela traz algumas notícias que são interessantes, né? O Canadá vai fornecer mais de 25 veículos de combate, 4 simuladores de voo para F-16 à Ucrânia, diz Trudeau. Tropas da Rússia libertam um povoado de Topoli, na região de Kharkovia, informa MD, né? Prazo de validade de Zelensky expirou para o Ocidente, diz político turco. Não acredito nisso, não. Acho que estão fazendo uma pressão no Zelensky, uma pressão injusta. Zelensky tem sido um excelente presidente para a Ucrânia, tem defendido a Ucrânia, inclusive em prol da paz da Ucrânia, ele coloca o cargo à disposição. Então acho que as palavras do presidente Trump e também essa observação de políticos turcos são injustas, né? E são até grosseiras para com Zelensky. Nenhum outro presidente na Ucrânia lutou tanto pelos ucranianos quanto Zelensky. Então eu não creio que Zelensky está vencido, não. Ele está se colocando à disposição, porque para uma negociação, se a saída dele é importante para
outros líderes políticos, como aí o Donald Trump tem dito, e também para o Putin, que a gente acredita que não seja uma estratégia do Trump todo esse favorecimento ao presidente Putin, mas não é uma tática, né? É um favorecimento pessoal, mas a gente acredita que ele vai colher o preço por isso aí. Me parece que com isso tudo, os Estados Unidos estão sendo isolados pela Europa, Canadá e outros países que sempre foram parceiros dos Estados Unidos. Lógico que quando se fala em Estados Unidos e economia, dinheiro, os Estados Unidos compra todos os países, né? Compra a lealdade de todos os países, inclusive o nosso. Ex-assessor de Trump aponta possíveis consequências do conflito na Ucrânia. 1097 dias da operação militar especial nas fronteiras russas. Mídia. Drones baratos russos não deixam chance ao caro equipamento da OTAN no campo de batalha. Militares russos libertam o povoado de Ulakli, em Novadrevik. São nomes difíceis de se falar, né? Na República de Donetsk, diz MD. Analistas, ou analista, 2 pontos. Se Trump não tivesse parado política de Biden, isso levaria à guerra nuclear com a Rússia? Creio que não. Eu creio que não. A Rússia está perdendo cada vez o seu poder. A Rússia sabe que se ela atacar com uma ogiva apenas nuclear, qualquer país que faz parte da OTAN, ou até mesmo a Ucrânia que não faz, terá um revide. E com certeza será o fim da Rússia também, que já está fragilizada por essa guerra. Essa guerra demonstrou para os russos que eles não são tão poderosos, não têm um exército tão poderoso quanto eles imaginavam que tivesse. Porque eles planejavam terminar essa guerra em 3 dias, conquistando Kiev. Ela vai para 3 anos. Né? E ainda mantém uma faixa de mais ou menos 20 a 21% da Ucrânia. É uma faixa grande? Ao contrário, por exemplo, do meu compatriota, o Peter, do Ancapso e do Mundo em Revolução, que diz que a cada dia conquistou pequenas partes. Eu discordo, acho que pequenas partes conquistadas hoje terá um trabalho muito grande para a Ucrânia reconquistá-los amanhã. Então eles têm que tentar de todas as formas pegar partes que os russos têm tido um grande avanço, pegar esses drones deles e partir para o ataque lá mesmo, destruir. Os drones têm mostrado uma eficiência muito grande nos seus ataques. Então, aproveitar esses drones e atacar esses frontes onde os russos têm tido algumas vitórias. Não permitir, porque será difícil depois, né? Em 2022, o Ocidente defendeu sua hegemonia pelas mãos dos ucranianos, diz economista dos Estados Unidos. O que é uma vergonha para os Estados Unidos, e a postura dos Estados Unidos hoje é de deslealdade, né? Que são isso que os analistas dizem que os europeus também entendem, mesmo que não digam abertamente, mas é uma deslealdade, né? A Europa, que sempre foi parceira dos Estados Unidos, a Ucrânia, que abriu as portas para investimentos e tem buscado investimentos e está numa luta ferrenha, e os Estados Unidos, segundo esses parceiros, têm procurado nesse momento tirar proveito desvantajoso das necessidades ucranianas, né? 1096 dias da Operação Militar Especial nas fronteiras russas. Isso é entre 23 de fevereiro e 24, né? 1096 e 1097, né? Continuar conflito com o russo foi o principal erro dos apoiadores da Ucrânia, diz empresário, que também não concordam. O que a Ucrânia ia fazer? Ceder território para a Rússia de graça, sem lutar pelo que é dela? Não existe isso. Querer chamar a Ucrânia de covarde sem que ela seja. A Ucrânia é uma nação de guerreiros. A gente tem visto isso no dia a dia. A Ucrânia merece mais apoio, merece mais credibilidade. Zelensky merece mais apoio e merece mais credibilidade, né? Tropas da Rússia libertam o povoado de Novolyubovka, na República de Lugansk, relata a MD. Militar explica por que a Ucrânia ficou na má posição com o início das negociações entre Rússia
e Estados Unidos. Eu creio que é porque ela cedeu muito no começo. Na verdade, o Zelensky deveria ter ficado quietinho, não ter respondido muitas perguntas e aguardar a posição do Trump. O Zelensky foi, apoiou, abriu mão, aceitou quase tudo que o Trump propôs, e aí o Trump pensou, tá fácil demais, né? Vamos convencer o Zelensky. E aí tá dando no que tá dando, né? Mas o Trump vai pagar um preço muito grande por isso. A sua popularidade vai lá embaixo. Tudo bem que eu entendo que ele também não está nem muito aí para isso, porque é os últimos 4 anos dele mesmo, mas ele pode sair como um dos piores presidentes dos Estados Unidos, né? Como diz o Pi, perder só para o presidente, só para o primeiro-ministro da Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial. Rússia desenvolve sistema antidrone Titan, que abate drones graças à inteligência artificial. Estados Unidos não verão Zelensky como interlocutor em negociações futuras sobre paz na Ucrânia, diz mídia. Eu creio que isso aí já está mais ou menos resolvido. A Europa não vai abandonar Zelensky. Se a Europa não abandonar Zelensky, creio eu que Zelensky não vai abrir mão da presidência agora da Ucrânia e nem dos territórios da Ucrânia, né? Serviços especiais russos frustram planos de realizar vários ataques terroristas em locais militares, diz aí o Sputnik Brasil. Tropas russas libertam o povoado de Novoselka e Nadezhdinka na República de Donetsk, diz a MDA. A gente vê muitas notícias assim, quando pega o Sputnik, controvérsia. Lá na Rússia, nas mídias ucranianas, a gente não vê os ucranianos dizer que perderam. Mas na Rússia eles ganharam, libertaram um monte de vilarejo. Já na Ucrânia não se comenta isso, né? A gente não tem muita informação. Mas, como diz o Peter mesmo do Mundo em Revolução, é uma tática da Ucrânia em não relatar as suas perdas, né? Candidato a chanceler alemão afirma que a OTAN pode deixar de existir na forma atual. Eu acredito que a OTAN será remodelada, né? E essa OTAN, os países da Europa começarão a ter maior desenvoltura, maior participação dentro da OTAN e terá um poder maior dentro da OTAN. Eu acho que até isso que os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos não querem responsabilidade com nenhum outro país, com nenhuma outra organização que faça com que eles gastem dinheiro. E a OTAN acaba sendo uma instituição de defesa da Europa, na maioria das vezes, porque os Estados Unidos estão longe da Europa. Então quem tem que investir mesmo é a Europa na OTAN, né? E fortalecer os seus exércitos, investir mais em segurança, mas para mais. A Europa está vivendo um momento agora em que ela não pode confiar a sua segurança aos Estados Unidos, né, a nenhum outro país. Tem que confiar nos seus próprios exércitos, nas suas próprias forças armadas, nos seus próprios armamentos, né, na sua própria infraestrutura militar e de logística e de mais ninguém. Então temos aí, hoje está completando 3 anos da invasão de larga escala da Rússia na Ucrânia, que ocorreu em 24 de fevereiro de 2022. Né? Zelensky fez um discurso para os europeus e Sputnik Brasil fala que é uma operação militar especial da Rússia para desnazificar a Rússia, né? Como está aqui no Sputnik Brasil, e também para desmilitarizar a Ucrânia. Aliás, para desnazificar a Ucrânia e também para desmilitarizar a Ucrânia. A Rússia fala isso. E segundo ela está conseguindo, né? Então, estamos aí, é notícia do Sputnik Brasil, né? Onde nesses período que completa 3 anos, fala sobre essa operação militar. Quero pedir aos senhores, agradecer a primeira vez e pedir aos senhores que continuem curtindo, continuem compartilhando, continuem comentando, criticando também, para que a gente possa fazer aí um trabalho melhor, né? Apresentar um trabalho melhor para vocês. E eu gostaria muito de que vocês pudessem nos ajudar a levar esse conteúdo a outras pessoas. E a forma que tem para se levar esse conteúdo a outras pessoas é justamente entrando no nosso site, né, que está aqui nas mídias, né, no YouTube, Gazeta Militar Notícias, né?
Também tem outras mídias como Quai, como Facebook e outros mais aí. Está aí como Gazeta Militar Notícias. Nos ajude, nos apoie. Muito obrigado aí. Uma boa noite para todos.